Olá, nós vamos agora nesse momento fazer uma revisão, uma atualização em aspectos essenciais da leishmaniose visceral canina no tocante ao nosso dia a dia, como condutas de diagnóstico, que é o primeiro tema que a gente vai abordar, para que depois a gente possa estabelecer critérios de tratamento, critérios de manejo dos animais que vamos acompanhar. Então nós vamos começar agora falando do diagnóstico da leishmaniose canina na sua abordagem mais completa possível que a gente puder discorrer aqui entre nós. Nós temos que fazer um diagnóstico etiológico, então nós temos que conseguir estabelecer com certeza a presença da leishmania. O diagnóstico diferencial, que nós não podemos perder de vista, de que os animais podem ter outros agentes envolvidos na manifestação da doença, e o estadiamento da infecção. Esses passos são essenciais para que a gente possa estabelecer tratamentos que tenham melhores condições de serem bem-sucedidos, porque nós sabemos muito bem na nossa vida médica que nem todos os tratamentos oferecidos ao paciente nós conseguimos estabelecer o sucesso que nós desejamos. Na leishmaniose visceral, é muito importante que nós tenhamos a atenção de que 3 situações têm que ser bem definidas. Primeiro, nós temos que dar o diagnóstico da infecção. O diagnóstico da infecção é estabelecer com segurança que aquele animal que você está atendendo está parasitado pela leishmania. O que nós temos que evitar, na maior parte das vezes, é que a gente especule a presença da leishmania, mas que a gente confirme a presença da leishmania. O segundo ponto é que nem todo animal que está com a leishmania está doente. Então nós temos que estabelecer a presença da doença, o que nós vamos chamar da leishmaniose. Então, o diagnóstico da infecção, seguido pelo diagnóstico da doença, e um terceiro diagnóstico necessário no caso da leishmaniose canina, em função do seu aspecto zoonótico, é estabelecer a infectividade do cão. Esse cão está infectado, esse cão está doente e esse cão está transmitindo a leishmania por aquelas formas de transmissão que a gente já teve a oportunidade de abordar numa apresentação mais completa que nós já fizemos. Muito bem, então nós vamos falar da infecção. A infecção, primeiro aspecto que nós temos que levar em consideração é o aspecto físico do paciente que nos é apresentado. Então, esse animal apresenta aspectos físicos, como a gente está vendo aqui, que são sugestivos de leishmaniose visceral, e nós podemos estabelecer, a partir dos sinais externos, que esses animais são suspeitos de estarem infectados e doentes por leishmaniose. Mas tem um outro detalhe que é de extrema importância na leishmaniose. Alguns animais não têm nenhum sinal externo da infecção. Então, se apresentam aqueles que sim, e se apresentam aqueles que, porventura, vão vacinar, e nos exames de triagem para vacinação, se apresentam com exames que levantam suspeitas. Então, nós vamos diferenciar a infecção da doença. O diagnóstico da infecção não indica doença. Então, se eu tenho um animal sorologicamente positivo, ou se eu tenho um animal que, através de algum teste citológico, eu identifico a leishmania, eu ainda não posso dizer que ele tem, então, a leishmaniose. Para estabelecer a leishmaniose, como eu já falei, nós temos que fazer alguns testes que serão aqueles de estadiamento. Então, nós temos que ter o diferencial naqueles animais considerados assintomáticos entre animais recentemente infectados, ou seja, aqueles que estão em período de incubação, e animais resistentes, que têm aquela resposta imune, que nós já falamos dela em outras ocasiões, e que confere ao animal a resistência à infecção e o seu não adoecimento. E isso, para a gente lembrar, aquela resposta imune, baseada em linfócitos T da população TH1, baseada em linfócitos T da população TH2, que diferenciam ou que fazem com que o animal tenha respostas que favoreçam ou não o aparecimento da doença. Muito bem.
O período de incubação, então, da leishmaniose nos cães, da leishmaniose visceral, já foi reportado de até anos, até 6 anos, de meses a 3 meses aproximadamente, até 6 anos. Com isso é muito importante a gente saber o seguinte: primeiro, quando um animalzinho muito jovem se apresenta para nós infectado, nosso primeiro impulso é dizer que esse animal foi infectado pela via transplacentária. Mas lembre-se, o animal pode ser picado por um flebótomo contaminado no seu primeiro dia de vida. E no seu primeiro dia de vida, a leishmania pode começar a multiplicar no seu corpinho. E com isso faz com que ele apresente sinais de doença muito precocemente, porque o sistema imune dele ainda não é um sistema imune que poderá responder com eficácia, do ponto de vista celular, para protegê-lo de doença. E aqueles animais que viveram há 3, 4 anos em alguma região que seja exoótica e que migrou para uma região não exoótica, o que no Brasil hoje praticamente não existe mais, que vão apresentar adoecimento. Então, animais que são comprados em áreas exoóticas e que migram para cidades onde nunca se ouviu falar de leishmaniose e que 3 anos depois de estarem lá vão apresentar sinais de doença. Então, esse período de incubação, ele é extremamente variável e elástico, conforme já foi reportado por alguns autores, como aqui eu apresento trabalhos de Oliva como referência. Isso em transmissões naturais, porque em transmissões experimentais, o período de incubação vai variar de 5, 6 meses, para os animais começarem a ter sinais. Um estudo muito interessante que foi feito em 1999, por pesquisadores na Espanha, verificou que em longo prazo, acompanhando animais em áreas exoóticas, houve 15% de resolução espontânea de doença. Então, como aqui mostra no texto, um estudo de longo prazo revelou que 15% de todos os cães infectados de uma população foram capazes de contornar o estabelecimento da doença ou demonstrar resolução espontânea. Então, a partir daí, você pode ver em alguns textos ou algumas referências de que existe autocura na leishmaniose visceral canina em torno de 15%. Alguns animais que você não trata, que você não estabelece nenhum outro critério, conseguem se restabelecer por eles próprios, sem nenhuma ajuda terapêutica, sem nenhuma ajuda de manejo. Os métodos, então, de diagnóstico, nós começamos, então, relembrando os métodos indiretos, que são sorológicos. Um exame que nós fazemos com muita rotina, a reação de imunofluorescência indireta. A gente faz sempre solicitando em diluição plena ou diluição total. Nós queremos fazer um teste quantitativo e não qualitativo. Não nos basta saber se o animal é soro positivo ou soro negativo. Nós queremos saber se ele é soro positivo, qual é o título que ele apresenta. Porque quanto maior o título, maior a nossa interpretação de que esse animal apresenta um quadro de resposta TH2 mais intensa. Então, com isso nos ajuda a estabelecer diagnóstico e estabelecer prognóstico. Então, títulos de 1 para 40, 1 para 80 são considerados títulos baixos. Títulos iguais ou maiores a 1 para 160 são considerados títulos confirmatórios. E a pesquisa que é feita nesses testes é a pesquisa da imunoglobulina G, que são imunoglobulinas de resposta secundária. Essas são as imunoglobulinas que nos servem como diagnóstico. Então, no teste aqui, que nós fazemos da imunofluorescência indireta, nós estamos pesquisando a imunoglobulina G e não a gente. Então é muito importante que vocês tenham isso muito claro, de que estamos pesquisando anticorpos. Presença de anticorpos não é necessariamente confirmação de infecção. Nós confirmamos a infecção quando os títulos são muito elevados. Outro teste que você tem contato e que todos os laboratórios nos oferecem é o teste de ELISA. Mas aqui só mostrando para vocês uma reação de imunofluorescência positiva nessa prancha desse trabalho, que está referenciado aqui embaixo, mostrando formas promastigotas fluorescentes que foram
agregadas ao soro do animal suspeito e colocadas junto com o reagente fluorescente. O ELISA, que é o outro teste que eu estava comentando, eles também é um teste indireto. Também é um teste que busca formas de anticorpos de imunoglobulina G. As diluições que são feitas normalmente são de 1/100 a 1/200. Não se dilui mais. Então o ELISA é um teste qualitativo. Por isso vem o resultado para nós, reagente ou não reagente.